Em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Orestes, estou hoje com o presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, Dr. Bruno Leandro. Especialmente hoje, estamos completando o 100º podcast e, nesse momento, nada melhor que falar com o idealizador desse momento, Dr. Bruno. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todos que nos ouvem, que nos assistem também. Para mim é um momento de grande felicidade estar aqui nesse dia comemorando os 100 anos os 100 anos, 100 episódios, que já pensou 100 anos? 100 episódios. Me lembro quando a gente pensava em fazer o primeiro ainda, com toda a dificuldade tecnológica que existe, enfim, e também o Conselho por ser uma autarquia pública, mas conseguimos fazer o primeiro, ainda fizemos o segundo e o terceiro eu já passei a bola para o nosso excelente coordenador de comunicação, Dr. Cláudio Orestes, que de forma eficiente vem conduzindo e foi passando. Hoje já estamos no 100. Maravilha, uma honra. Exato. E também, assim, foi uma perspectiva de uma nova gestão em que ampliou de forma considerável a questão da comunicação de uma maneira geral, com os médicos e com a população, através do podcast e de outras plataformas que a gente está implantando. Essa perspectiva veio já desde o início com a nova gestão, de tornar o CRM, de certa maneira, mais acessível, né? Isso, na verdade, quando eu iniciei minha vida no sistema conselhal, Uhum. que foi em 2018, o nosso ex-presidente Dr. Roberto Magliano já tinha o anseio de fazer um departamento de comunicação que não existia. Nós não tínhamos sequer Instagram, né? Então, ele me deu essa missão de fazer essa parte, de conduzir inicialmente essa questão da comunicação. Então, foram pequenos passos dados com bastante prudência, com bastante diligência, até porque a gente representa uma instituição, até que nós conseguimos estruturar o departamento de comunicação ainda na gestão do Dr. João Modesto, e assim que eu assumi, já utilizando das ideias, dos ideais anteriores e com a sua participação. Aliás, quero dizer aqui de público que foi um dos melhores acertos da nossa gestão ter você como coordenador, não só de comunicação do Conselho, mas também de tecnologia da informação. Tem feito um trabalho excepcional, dinâmico, participativo e certamente esse trabalho vai evoluir ainda mais, com muito mais infraestrutura. Nós vamos fazer investimentos pesados nessas áreas para poder dar mais condições ainda que você exerça seu magnífico trabalho em prol dos médicos paraibanos. Rapaz, não fale muito não, que eu vou cobrar depois. Terá. Você sabe que terá. Mas, de certa maneira, foi inspiradora, e a questão da autonomia e também do apoio que a gente tem nessa área, sem dúvida nenhuma, é mérito seu, essas conquistas que vêm acontecendo, porque nada mais propício é você ter como semear ideias, e isso você faz muito bem em todas as áreas do Conselho. Mas o Conselho hoje, ela tem ainda muitas perspectivas, desafios, mas muitos acertos. Não só na questão da atuação, que é própria do CRM, lembrando quais seriam as áreas de atuação do CRM. Hoje nós temos 3 funções básicas, que seria a fiscalização, a corregedoria e a secretaria. A parte documental, parte de visitar os médicos, onde os médicos estão, onde a população é atendida e, eventualmente, obviamente, de fazer a análise dos critérios éticos que os médicos tomam enquanto conduta, para saber se teve erro, se teve acerto, punir aqueles que, infelizmente, infringiram o Código de Ética Médica e, obviamente, também absolver aqueles que não cometeram nenhuma infração. Mas nós vamos além, né? Nós, além dessas 3, temos a educação médica continuada forte, uma educação médica continuada que eu sempre digo que não é o CRM de João Pessoa, é o CRM da Paraíba. Então, nós vamos em Cajazeiras, a gente estava esses dias em Guarabira, aqui no Brejo Paraibano, nós estávamos no Cariri paraibano também fazendo atividade, estivemos lá em Cajazeiras, estaremos em Sousa também para fazer as evoluções e atualizações em relação à questão da pediatria, que tem sido um problema grave sempre nessa sazonalidade, né? Então isso nós fizemos, e a humanidades. Nós temos um belo programa de humanidades,
conduzida pela doutora Débora, que é a nossa segunda vice-presidente, a educação médica continuada pelo doutor João Modesto, que é o nosso segundo secretário, e esse time inteiro tem feito um excelente trabalho. Isso que me dá mais orgulho, Cláudio, é de saber que a gente conseguiu escalar um time onde cada um dá o seu máximo e cada um faz com perfeição a sua arte naquilo que foi projetado para fazer. Desenvolve essas atividades com primor e expertise, né, E que tem. satisfação, e Exato. satisfação, eu vejo satisfação. Eu vejo uma satisfação muito grande, por exemplo, no Dr. João Modesto, com quase 81 anos de idade, mas vibrando como um menino, Uma né? criança. Uma criança. Eu vejo uma grande satisfação em doutora Débora, no doutor Clécius, no doutor Mário Toscano, que faz parte da Sim. nossa autoridade conselhar. Enfim, não vou citar nome para não esquecer ninguém, não ser ingrato, É, mas é muito bom ver agora, isso. agora tem uma perspectiva que quando você lida com a questão de humanidades, lida com uma coisa que muitas vezes, ao longo do tempo, foi colocada debaixo do tapete, que o médico é um ser humano também. E é preciso resgatar tanto a visão desse lado humano do médico, como também ele próprio valorizar isso dentro dele. E isso foi uma forma que encontrou de tornar isso de forma preventiva, porque você sabe que a pressão que existe Muito. na frente de trabalho do médico é muito grande. Eu fico bastante satisfeito, Cláudio, quando a gente olha para as nossas promessas de campanha Hum, em 2023, quando iniciamos e encontramos agora quais foram aquelas que nós cumprimos, nós já cumprimos todas. Inclusive na questão da humanidades, eu reforço a questão da saúde mental do médico. sim. Né, que é o que a gente tem falado, é o que a gente invoca, não é só a saúde mental, é também física, é também social, mas a Uhum. saúde mental é uma grande preocupação e com o programa de humanidades nós também oferecemos essa possibilidade do médico ser reintegrado como ser humano. Sim. Parece um absurdo, mas a gente esqueceu que a gente é gente. Não parece gente, não, mas é. E é importante isso, você bem lembrou, nós somos cobrados para sermos perfeitos, por todos, Uhum. inclusive por nós mesmos. É, Né? E a gente erra, porque errar é humano, né? Já exato. dizia os grandes sábios, mas é claro que o nosso erro ele pode custar a vida de Tem uma outro. repercussão bem maior, Com né? certeza, e é por isso que a gente precisa minimizá-los, agir com bastante perícia, diligência e prudência, mas ainda assim a gente precisa entender a nossa condição de humano. E eu estava esses dias com um grupo de jovens, que a gente sempre está também com o pessoal da carreira médica, fazendo trabalho nas faculdades de medicina. E que é uma forma de abordar preventivamente Sim, o médico antes antes dele dele ser sair. médico. Exato, antes de sair para o E aí, mercado. na faculdade, Cláudio, é uma turma de 60 alunos. Eu pedi para levantar a mão quem tinha um hobby, quem fazia alguma coisa além de estudar medicina, e só É, quatro pessoas, foi muito pouco, pouco. né? Então, é importante, a gente não entende o quanto é importante fazer uma arte, tocar um E, violão, é, gostar de exi- fotografia, escutar uma música. existe, de certa maneira, o que chama de hiperfoco. Ele Isso. acaba focando demais e as outras coisas acabam ficando em detrimento. E o pior, que leva isso para o resto da vida muitas vezes. E às vezes, Cláudio, como fuga, e a gente precisa falar nisso, tocar o dedo nessa ferida, às vezes o médico se envolve com etilismo, Sim, se afoga em outros tipos de de vício. medicamentos, De até e vício. vícios, né, como fuga. E isso é um problema também que a gente precisa abordar para a gente poder, inclusive, cuidar de quem cuida, fazer com que o médico Até seja melhor. tem uma questão até pela facilidade que ele Sim, tem de acesso. sim, com certeza. E isso, às vezes, não é dimensionado, que invariavelmente pode fazer como alívio e acaba criando dependência. Desde a faculdade, É, diga-se de passagem, né? Então, assim, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, e agora vamos tomar uma, né? é, Então, é. esse vamos, não tem outra coisa que se faça, é um esporte, um lazer. Então, é importante a gente divulgar e difundir isso também. Mas o que eu admiro também nesse trabalho que é feito junto preventivamente com o médico são dois aspectos que são importantes. Tanto o aspecto ético, que é a questão da bioética, a formação, como também o aspecto econômico. Sim, E principalmente diante de uma profissão que, de certa maneira, tem um alto peso econômico e que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de levar isso adiante.
diante dessa perspectiva. Então, essa abordagem, tanto do ponto de vista de prevenção, de previdência, né, são aspectos importantes para aquele médico que está adentrando na vida prática. E principalmente porque a gente vive numa sociedade de consumo alta, que Muito. cobra, às vezes, muito do médico ter um determinado meio de transporte ou por aí vai, né? Com certeza, planejamento financeiro. Se a Exato. gente não tiver um planejamento financeiro desde a faculdade, aliás, deveria vir de família, né, Cláudio? A É, gente não tem uma na educação, uma escola. cultura social de educação financeira. E aí, quando a gente é jogado no mercado de trabalho, vem as nossas necessidades, os nossos anseios, que são naturais, e principalmente quando a gente é mais jovem. Eu quero um carro, eu quero uma viagem, eu quero uma bolsa cara. Aliás, coisa cara é bolsa de mulher, viu? Pelo amor de Deus. Eu fui dar uma para minha esposa e desisti. Mas o fato é que a gente precisa resgatar isso no médico para que ele possa ter uma velhice, Mais para que ele tranquilo. possa ter um fim de carreira. Médico não tem seu fim de carreira, médico não se aposenta. E aí a gente acha isso bonito, porque em tese ele está cumprindo um dever social, mas ele se prejudica enquanto cidadão se ele não chega lá com um bom planejamento. É tão importante saber como começar, é saber a hora de dar um tempo Pelo menos diminuir, né? e viver mais para si mesmo, Com né? certeza. Usufruir do que construiu, às vezes. Infelizmente, nós vemos colegas, nós temos colegas, eu e você, com mais de 70, quase 80 anos, que fazem plantão não por opção, É, mas é porque precisa colocar a renda da família, e às vezes a família não é a mulher, não, é os filhos, os no netos, entorno. né? Então, assim, a gente precisa realmente estimular o planejamento financeiro. E muita gente, às vezes, quem está fora do CRM não tem o conhecimento desse trabalho que repercute e vai repercutindo nessa garotada que está saindo Com da certeza. faculdade. E Então, esse aspecto preventivo, de uma maneira geral, ele é fruto também de um modelo de gestão que você tem conhecimento, tem habilidade e participa e faz questão que isso seja em todas as faculdades. todas as faculdades públicas e privadas. Nós temos 10 faculdades atualmente na Paraíba, 9 delas são formadoras, porque uma iniciou há pouco tempo. E nós vamos em todas as faculdades falar com todos os alunos. Nós queremos, inclusive, nos inserir ainda mais, porque é um público jovem, já são maioria. Hoje nós temos mais médicos com menos de 40 anos do que acima, então nós precisamos estar perto desse público, que é um público que precisa de orientação, de resgate dos valores éticos, isso é muito importante, e também propiciar que ele tenha uma carreira segura, sólida, com orientação, que é o que nós fazemos já há 3, 4 anos, indo nessas faculdades e visitando. Aliás, tem muita coisa que o povo não sabe, né, que o É, CRM faz, exato. assim, desde o gerenciamento, que é muito complexo, é uma empresa pública, e nós temos mais de 40 colaboradores incríveis, estagiários, nós temos que lidar com planejamento, nós temos que lidar com licitação, nós temos que lidar com recurso público, Público. né? Nós temos que lidar com tudo aquilo, com zelo, com transparência, economicidade, e além disso, propiciar essas informações, né, que nós falamos aqui E, de e são submetidos à fiscalização do Tribunal de do Contas Contas, da União, União. do TCU, É, né. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, é uma grande honra estar na presidência do conselho, mas também é uma grande responsabilidade. A gente não pode esquecer que por trás de todo cargo nós temos os nossos ônus, né. Então, nós somos ordenadores de despesas, somos fiscalizados, a gente empresta o nosso CPF ali ao exato. Conselho Regional de Medicina, e é por isso que a gente quer deixar um trabalho, um legado administrativo, inclusive, com bastante eficiência e aproximando dos médicos, aproximando nos estudantes de medicina e aproximando também da sociedade, porque o nosso conselho também é um conselho que fala a língua das pessoas. As pessoas precisam entender o que é que o médico diz, o que é que o médico fala, as pessoas precisam entender que o médico está do lado delas. Uma emergência, Cláudio, ela está lotada e muitas vezes a pessoa fica chateada com o médico, como se ele estivesse demorando, e não é isso. Nós, na verdade, temos ali um médico que está sobrecarregado,
que ele está precisando de ajuda da população, E inclusive. muitas vezes com um fator limitado que é os recursos que dispõe Com para poder certeza. ajudar aquela pessoa, né? Imagina você numa UPA, tem uma sala vermelha, que é uma sala de paciente super grave. Essa sala vermelha tem 3, 4 leitos. Esses 3, 4 leitos, ao invés de estarem vazios, eles estão ocupados porque eu não tenho para onde colocar e chega mais paciente grave e o médico precisa dar atenção a essas pessoas. Ao mesmo tempo, tem pessoas menos graves, que às vezes está com febre, está incomodada, precisa ser atendida, Uhum, mas eu não tenho recurso disponível porque eu preciso atender um paciente grave que, teoricamente, já poderia até estar em outro hospital, mas não está. E aí é por isso que eu digo, apoie o seu médico, o médico está do seu lado, nós precisamos estar juntos nessa. e existe situações que não é o comum. Existe aquele médico que tem uma dificuldade e tem dificuldade em lidar com situações e muitas vezes descarrega em quem também não tem nenhuma ingerência sobre o que está acontecendo. Mas eu trabalhei muito tempo em urgência e eu tenho certeza Sim, que esse não é o grande perfil da maioria dos médicos. sim, É um caso excepcional em que a pessoa às vezes precisa mais de ajuda também. com toda Ela também certeza, está sufocada, digamos com toda assim. certeza. Mas que, de certa maneira, a gente chama, a gente cobra, a gente ordena para que ela tenha um entendimento mais amplo do que se passa. É, um ou outro aspecto é que é até da legenda de campanha, do litoral ao sertão. Muitas vezes fica muito polarizado, o CRM é da capital. Sim, Outro dia a gente até brinca que Campina Grande é grande em tudo, né? E ela tem é. uma questão de criar entidades locais, né? Próprias, é. Próprias. E eu disse, olha, durante a campanha, se a gente não fizer o CRM do Litoral Sertão, Campina vai fazer o CRM de Campina. Já tem associação médica, já tem sindicato próprio, vai ter o CRM de Campina Grande. É, Mas é isso, Cláudio, o CRM é de toda a Paraíba. Nós temos delegacias, inclusive na nossa gestão, foi que nós implantamos a foi. de Cajazeiras, né? É. E então, assim, de Cabedelo a Cajazeiras, né? De Araruna a Zabelê, pode ter certeza que tem CRM aí, com representações médicas locais e com ação em todos os municípios. Eu mesmo conheço 221, tá faltando 2, tá? Triunfo, lá perto do Ceará, que isso, a gente pensar só tinha Triunfo em Pernambuco, mas tem também na É, Paraíba. E já vi as fotos, porque eu gosto de ver, sou curioso. É uma cidade bem bacana. E ali bem pertinho, numa cidade chamada Manaíra, que é aqui do bairro também, né? Que é bem ali perto de Princesa Isabel. o danado que eu tive um problema com Manaíra, que eu Hum, comprei um computador pela internet e eu hum. morava em Manaíra. E Foi foi só para que a cidade. foi para cima. Aliás, você é excelente na questão de informática, você faz muito bem esse papel. E eu sou também conselheiro federal de medicina, graças aos meus pares, e aí eu quero lhe comunicar aqui nesse podcast que eu lhe indiquei, você já está compondo o time do Conselho Federal de Medicina na Comissão de Informática da Saúde, tá? Ótimo. Uma coisa que você não sabia, Ah, trouxe até um agradeço. brochezinho aqui para Ah, já para gente comemorar agradeço e dizer assim, muito. ó, seja bem-vindo ao Conselho Muito Federal de obrigado. Medicina na Comissão de Informática, que eu tenho certeza que você vai dar Rapaz, uma excelente contribuição. inclusive hoje, num dos grupos de IA, a gente estava comentando justamente a questão da LGPD e eu estava falando da importância, muitas vezes as pessoas não têm dimensão de quanto a telecomunicação, o prontuário eletrônico, a, a, a LGPD, ela impactam na regulamentação que a gente está vendo que está sendo implantada no Brasil. Sim. E isso tudo traz uma segurança para as pessoas. E é importante que tenha ciência desse papel da questão da informática. E tem a telemedicina também, que a gente vai tratar nessa comissão, Exato. viu? A telemedicina é importantíssima. É, uma outra coisa, Bruno, eu tive em Campina Grande, voltando ainda para Campina, talvez pelo São João, né? Sim, Essa claro. época é É impactante. a capital paraibana É, brasileira do São João. mas a nossa delegacia de lá, ela mostrou para que veio, e eu acho que os campinenses devem estar orgulhosos de ter uma sede lá
da delegacia que foi impactante, né? Sim, nós investimos mais de 150 mil lá em equipamentos, quase 200 mil para reformar e fazer todo aquele auditório que está belíssimo para 60 pessoas confortavelmente, podendo colocar inclusive mais 20 cadeiras, ocupar até 80 numa lotação máxima. E a gente também vai reformar toda a fachada, são mais cento e Uhum. cinquenta mil também para reformar toda essa fachada. São investimentos que vêm do, do médico paraibano, e é importante que eles saibam, né, como é que é investido isso e por que é investido isso. Porque nós queremos fazer com que Campina Grande tenha a possibilidade de fazer suas educações médicas continuadas utilizando de Um forma ambiente, gratuita, e um né? ambiente extremamente propício, né? Exato, dentro do próprio Conselho Regional de Medicina, de forma gratuita, sem pagar nenhum tipo de taxa para eventos que são, inclusive, conduzidos pelo próprio Conselho, em colaboração com o próprio Conselho. E isso é uma forma da gente devolver ao médico paraibano aquilo que ele investe no seu Conselho. E é claro que não é só isso, nós tivemos a oportunidade, no mês de maio, de fazer homenagens a Sim. grandes personalidades médicas de Campina Grande que contribuíram, e queremos fazer ainda muito mais, porque muitas pessoas merecem, né, porque estão nas suas batalhas, no seu dia a dia, e nós temos que reconhecer todos eles. E me impressionou a comoção deles diante dessa homenagem, que é importante esse reconhecimento do trabalho que é desenvolvido de pessoas que estão à frente em muitas áreas da medicina. Não é porque não é na capital, mas o interior, graças a Deus, ele tem profissionais de primeira linha, digamos, a nível nacional e com reconhecimento também a nível nacional, não é isso? Com certeza, e além dos médicos de Campina Grande, que nós conseguimos homenagear, também homenageamos pessoas, personalidades que, apesar de não serem médicas, fazem um bem Sim, enorme para a medicina. Eu já tive a oportunidade lá de homenagear funcionários do Hospital Universitário, que tinha 30 anos de hospital, que conduziram todos os jovens médicos e todos os jovens estudantes, e que, de certa forma, são até reconhecidos pelos alunos, mas eu acho que o conselho, fazendo essa representação, como o Marco Túlio, Alzira, Zé, que nós conseguimos fazer essa homenagem, também promotora Adriana Morim, nós tivemos também o Homero, né, que também é o sim. superintendente, enfermeiro, mas que sempre contribuiu para a grandiosidade da nossa medicina. E queremos fazer muito mais. Eu acho que é sempre bom agradecer, estender esses agradecimentos aos médicos de Patos, aos médicos de Souza, Cajazeiras e de toda a Paraíba. Eu sempre digo que salário é o terceiro item de que a pessoa valoriza. Os outros dois é motivação e reconhecimento. Eu sou muito. Pô, a gente às vezes fica assim, de certa forma, sem querer pedir, por favor, me diga obrigado. Mas isso é tão importante. É, E eu sei que isso é tão importante porque toda vez, e aí eu posso falar até de uma história pessoal, Cláudio. Eu fui diretor do Arlinda Marx, durante 4 anos da minha vida, e uma vez eu estava no corredor, do hospital, e tinha um monte de crianças com tumor na cabeça que não conseguiam fazer a sua sim. cirurgia já há um bom tempo, e a gente conseguiu fazer que 50 delas fizessem. E uma delas, uma vez, me abraçou em agradecimento, e me abraçou de uma forma tão forte e tão gostosa, tão E preenchedora natural. e natural. E disse assim, muito obrigado, mas aquilo ali dá um ânimo, assim, você tá, se você recebesse o seu salário bem alto, que não é lá de gestor público, mas se você recebesse o melhor salário do mundo, não tinha o mesmo peso, não tinha o mesmo valor do que aquele abraço. Não tinha mesmo. Então, todas as vezes que eu recebo mensagem de pacientes que dizendo obrigado, dizendo que está orando e rezando por nós, Exato. imagina que todo dia, Cláudio, que você Sempre, eu acorda. sempre lembro do Senhor nas minhas orações. Então, olha isso. Olha, o valor É, disso é eu incrível. não sei, talvez porque isso é nato da nossa Da especialidade, né? pediatria. Da pediatria. Quem faz pediatria de antemão, eu sei que não fez por conta de recompensa financeira, porque não foi.
mas tem uma recompensa emocional que se sobrepõe a tudo, Eu sou muito satisfeito, pode ter entendeu? certeza. Então, nesse aspecto, isso aquela partezinha humana que a gente tanto enaltece, que é importante, é próprio da especialidade da pediatria, essa humanidade que está presente em cada ser, que você vê a fragilidade, vê a vulnerabilidade e você consegue tirar ela daquele local e dar a ela um sentido na vida e uma razão para continuar. E a família, muitas vezes, tem esse reconhecimento, tem uma parceria que vai Sim. além, né? E isso é importante para que crie uma condição favorável para que a criança saia e se torne um adulto competente. Eu até falo para meus alunos, mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você seja ateu, alguém vai estar emanando forças muito positivas, orações, rezas, todas as vibrações. Ao acordar, a pessoa lembra de você e você pode ter certeza que vai acordar muito melhor também para cumprir sua missão. Então, isso eu sinto de verdade, isso é de coração que eu estou falando, porque esse reconhecimento é algo que precisa existir, por isso que eu concordo com a sua fala nesse sentido, e é isso que eu tento fazer também, Cláudio. Não basta a gente ser só reconhecido, a gente tem que reconhecer também, tá? E é por isso que eu gosto de valorizar quem está perto de mim, e é por isso que eu gosto de valorizar também aqueles que já fizeram história, que nos ajudam sempre e que para mim são grandes inspirações dentro da medicina paraibana. E há 15 dias atrás chegou um rapaz no shopping, quase o dobro de mim, e perguntou se eu era Dr. Cláudio. Eu disse, sim, sou eu. O senhor foi meu médico. Eu não acredito, você está dizendo, né? Mas ele não, ele disse, olha, minha mãe trabalhou com o senhor e ela hoje está com Alzheimer, mas ela sempre fala no senhor. Isso é incrível. Isso é Então, incrível. isso aí me deixou muito sensibilizado, né? Diante Claro. da condição que ele disse que ela tem, mas que mesmo assim ainda era uma boa referência para ela. Isso é incrível. Me diga uma coisa. Quais são, na verdade, a gente está falando muita coisa boa, mas tem muita coisa ainda que precisa falar. E sobre o aspecto assim desafiador dos médicos, da medicina e das condições de trabalho de uma maneira geral. Você que participou muito tempo Sim. da fiscalização, Ainda vou, viu? ainda participa, deve ter muita coisa para colocar para os nossos ouvintes e Com certeza. telespectadores. Eu penso que eu tenho três grandes desafios ainda, que é o desafio que nós temos como conselheiros e como médicos de uma forma geral, a ultrapassar. Uma delas é a violência contra o médico, Sim, tanto a verbal como até mesmo física. A outra dela é condições de trabalho e infraestrutura, onde a gente precisa ter condições dignas para tratar com dignidade o nosso paciente, exercer com dignidade a medicina. E a questão salarial. Para mim é ultrajante quando eu vejo editais de concursos públicos com valores irrisórios, indignos, sendo oferecidos pela prefeitura, estado, governo federal, enfim, não importa o ente federativo, mas de uma certa forma desestimulando o médico a prestar concurso público, e talvez forçando o médico a se cada vez mais se terceirizar através de pejotização. Então essa trinca é algo que me preocupa muito. A gente tem trabalhado bastante, nós temos ações nesses três sentidos, tanto na parte da violência contra o médico, em duas ações, na preventiva, sim. na campanha apoie o seu médico, esteja junto com o seu médico, também na questão reativa das prerrogativas, defesa das prerrogativas dos médicos, indo na defesa dos colegas que infelizmente são agredidos ou assediados de forma moral, ou enfim, e esse é um trabalho que a gente faz em relação à violência. Estaremos muito mais forte. Em relação à infraestrutura, tem a fiscalização. Nós já interditamos mais de 30 unidades de saúde na Paraíba nos últimos 2 anos. E essa interdição não é gostosa, não é legal. A gente não faz porque quer, né? E sabe o impacto que tem, Sim. principalmente na população. Mas aí quando entrega um equipamento de saúde que tem condições do médico trabalhar, a gente fica absolutamente satisfeito. Inclusive tem
até maternidade que ainda hoje está interditada porque não entregou o CRM aquilo que ela Deveria teria. ter. E em relação a outra situação, nós temos todo um trabalho e toda uma análise também relacionado com uma pauta que é importantíssima, que é do ponto de vista nacional, que é da prova de proficiência. A nossa luta é no Conselho Federal, mas não é uma luta do Conselho Federal e nem é uma luta do Conselho Regional. É a luta de toda a sociedade e de todos os médicos. Tem uns aspectos que você colocou que é importante assim até esclarecer mais. Às vezes a pessoa acha que é importante ter um médico ali. E muitas vezes não é só ter um médico, é ter a continuidade daquele mesmo profissional que conhece a pessoa e convive com ela no dia a dia. Quando eu faço um rodízio e eu contrato pessoas e descarto profissionais, isso fala contra a população. Na medida que ela entende que aquele médico é uma referência e ele conhece a pessoa, ela sabe da pessoa, então é importante ter esses vínculos duradouros para que isso repercuta também na saúde da população. A linha de Não é isso? cuidado, Exato. a transversalidade, a longitudinalidade também. Então a gente precisa valorizar o médico. Eu até falo assim, é preciso que o médico tenha um vínculo para que Uhum. ele crie vínculo com a Com a sua população, comunidade. exato, Então por isso que a gente defende a questão da carreira de Estado, onde exato. o médico ele deveria participar de um concurso público, os melhores ranqueados, os melhores classificados escolher os seus municípios, os demais também participarem de uma forma proativa, até de áreas Uhum. remotas, quilombolas, indígenas, áreas que são de difícil acesso, mas com a perspectiva de ter um avanço salarial na carreira e também de ter, além da infraestrutura, de ter uma migração quando isso for possível, mas bonificando o médico que ficar na sua comunidade. Quanto mais tempo ele ficar dentro da sua comunidade, melhor ele seria bonificado. Pois Então, é. eu Isso é acredito natural. que um médico bem qualificado, um médico que permanece na sua comunidade, um médico que se dedica à especialização, à sua residência médica, ao mestrado, a um doutorado, ele precisa ser melhor bonificado e assim é um estímulo para criar esse vínculo também. E um outro aspecto é com relação à própria violência. Quando a pessoa age de forma violenta, e aí a gente tem que analisar o que gerou isso, e a maioria a gente sabe que é a questão do número de atendimentos que a pessoa tem que fazer, Isso. quando deveria ter mais profissionais ou mais condições ou agilidade na realização de exames, isso não depende do médico, isso Não é uma mesmo. questão do gestor. Então, sempre é bom alertar a população, o poder que ela tem de cobrar isso, mas não do médico que está ali, que ele não tem, Mas infelizmente, do gestor. é, mas do gestor que, de alguma forma, precisa ter esse entendimento que, para ter a atuação eficiente, eficaz, precisa de ter condições e mais profissionais. Com certeza. E o Conselho Regional de Medicina faz o seu papel quando ele vai, por exemplo, à cidade de São Bento, que tinham dois médicos Hum, atuando no plantão 24 horas, e nós conseguimos um terceiro plantonista. Isso faz diferença. Nós conseguimos um segundo plantonista noturno para as UPAs de Patos, as duas UPAs de Patos. Nós conseguimos ampliar em mais de 7 cidades na Paraíba o número de plantonistas, porque o número de atendimentos, inclusive em Bahia, que só tinha dois também, está com 4 de dia e 3 à noite na UPA de Bahia, porque essa ampliação faz com que haja melhor qualidade no atendimento, uma menor sobrecarga e, consequentemente, todo mundo vai ter uma relação muito melhor. A relação médico-paciente, ela vai ficar muito mais harmônica. E com relação à prova de proficiência, de fato, existe um número exagerado de faculdades de medicina que equivale a países mais populosos do Uhum. mundo, como Índia e China e por aí vai. Tem muito mais do que a China. É, então, quando se coloca, é uma questão até econômica, matemática, quanto maior o número, menor a qualidade. Infelizmente, existe essa relação. Uma coisa é a faculdade ter 60 alunos por turma e outra é ter 120.
Uhum. Com certeza ele não vai ter como dar assistência, nem identificar aquele 120 que precisa de um cuidado maior. E aí, infelizmente, não tem peneira, e aí acaba caindo profissionais sem a devida qualificação, que é muito preocupante, tanto para o CRM, mas principalmente para a população, que vai ser atendida sem a devida garantia que aquele profissional tem condições de atendê-lo bem. Então, esse exame de proficiência, de uma certa maneira, ele vem dar essa garantia à população. E aí, tanto é que tanto o Congresso ele tem um entendimento da Sim. importância desse, que é a representação da Uhum. população de uma maneira geral, a importância dessa regulamentação, e eu acredito que ela deva sair o mais breve possível, não é isso? Com toda certeza. Eu sempre pergunto e questiono para quem quiser conversar sobre o tema: você gostaria de ser atendido por um médico que foi testado, que você sabe que ele está qualificado? Se a sua resposta é sim, venha conosco e aprove e apoie Apoio. a prova de proficiência. Então, nesse sentido, eu posso lhe garantir, Cláudio, nós teremos prova de proficiência, nós faremos essa prova pelo Conselho Federal de Medicina, que é um órgão isento, é um órgão que sai governo, entra governo, mas ele mantém uma linha de normatização da nossa profissão e de respaldo ético. E, com certeza, nós iremos melhorar a qualidade das escolas médicas, porque as escolas irão querer que os seus alunos passem nessa prova. Então, Exato. certamente, existe essa preocupação também. E não é só isso, até a pessoa que se propõe a Também, fazer medicina, ela sabe que se ela sabe? não fizer bem feita, Ela não é médica, ela não. Pronto. Então, ela não será médica. nesse aspecto, até nessa perspectiva, ela muda a percepção de todos os envolvidos. Infelizmente, você tem razão. Quando a gente tem muito, a gente tem mais de tudo, mais de bom, mas também tem mais de ruim. Exato, 1% de 10 é 1% de 100 é 10. Então, exato. assim, mesmo que eu mantenha a mesma percentagem, eu aumento o número muito grande. E sempre me preocupou uma coisa, Cláudio, que nunca entra muito em debate, que não é só o número de escolas médicas no Brasil que aumentou, mas é o número de vagas dentro dessas escolas existentes. Eu tenho a liberação, por exemplo, de uma faculdade privada aqui na Paraíba, que é para ter 120 alunos por ano, e eu tenho 180 por semestre. É. Ou seja, não aumentou só o número De de cursos, de faculdade, cursos mas está também. aumentando médicos formados porque tem muito mais. Eu não sei como é que é feito esse artifício, e aí eu quero deixar bem claro aqui: infelizmente, o Conselho Regional e Federal de Medicina não tem prerrogativa para Pra- determinar que uma escola não abra ou para que ela feche. Não tem, E muita tá? gente acha que Ah, tem. não tem, não depende do Parece Conselho. que muita gente acha que ou é conivente Ah, eu no. queria ter essa caneta, sabe, para poder assinar essas coisas, mas É, infelizmente eu não tenho esse poder. E é bom que não tenha também, porque o Estado Democrático de Direito exige, né, que existe. cada um tenha a sua função. A gente não pode ter um poder moderador do imperador, né? Exato. E aí a gente precisa dessas instituições funcionando de forma harmônica. E aí eu quero deixar isso bem claro, porque isso sempre entra em debate. Mas o Conselho não faz nada em relação a isso. O que nós fazemos é cobrar uma educação médica de qualidade, cobrar um ensino médico qualificado e a prova de proficiência, acredito que vai dar um grande balizamento. Como você bem colocou, tá junto no momento em que Sim, está se formando, é importante alertar ele, inclusive porque a gente tem um setor, que é a Codame, né, em que muitos, às vezes, a gente vive num meio muito de mídias sociais, em que tem uma visibilidade, às vezes, mais rápida, parece que é melhor, e às vezes se utiliza de artifícios que nem sempre são adequados. Porém, até nisso, a Kodama ela tá exercendo uma atividade mais preventiva de orientação, de comunicação com essas pessoas, não é isso? aliás, foi também uma orientação, uma mudança de visão Uhum. dentro daquilo que a gente empreendeu desde 2023, de outubro de 2023. Aliás, eu mandar um abraço para Márcio Rossani, nosso Sim, coordenador, outro apaixonado pelo que faz, dá para ver a vibração é, dele nessa função. E a CODAME é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, e aí a gente, tudo que envolve publicidade médica, ela precisa estar alinhada
alinhada com a norma de publicidade médica do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, e naquilo que sai um pouquinho, que existe uma dúvida, a Codami ela avalia. Só que ela não avalia de forma punitiva. Ela avalia de forma educativa. Eu mostro para o médico quando ele está errando, para ele consertar. Eu lembro muito de minha mãe. Ela disse, mas mãe, eu gostaria de fazer assim. O que a mãe disse? Você não é todo mundo. Já que todo mundo faz, né? É, porque tem implicações que às vezes a próprio médico desconhece e repercussões que eles ainda Sim, desconhecem mais ainda. sim. No momento que ele divulga alguma coisa que ele não tem como garantir que seja aquilo de fato. Claro, tem coisas muito simples. Um dia desse eu estava vendo um perfil magnífico, bonito, né, esteticamente bonito, de um ex-aluno que hoje é oftalmologista, e mandei uma mensagem para ele: olha, coloca o seu RQE, seu registro de qualificação de Exato. especialista. Você lutou tanto para ter Para seu isso. RQE, Valoriza. né? E tem que estar na norma. A norma de publicidade diz o seguinte: se você diz que é médico, tem que colocar seu CRM com o estado de jurisdição. Se você disser que é especialista, tem que colocar seu RQE. E só é especialista quem tem RQE. E para ter RQE precisa passar na prova de título, precisa fazer residência médica. Então a gente tem que valorizar sim quem é especialista, dividindo, né? Mostrando, aliás, aquilo que a sociedade precisa entender. Eu não posso dizer que sou especialista sem ser, né? Então eu não posso cometer essa infração ética, isso seria muito errado. E a Codami também faz esse papel de divulgações aí da questão da publicidade. É, é, coincidentemente, você também é representante do Conselho Federal de Medicina. Eu Essa gostei do coincidente, porque realmente é uma coincidência, é, né? Para que as pessoas que não sabem, talvez as pessoas entendam, ele é presidente do conselho, então naturalmente é conselheiro federal. Não, foi uma outra eleição, outro processo de é, escolha, e agradeço bastante. mas tem uma sinergia nessas duas atividades com quem potencializa o conhecimento maior e também o retorno maior dessa Sim. atividade no Conselho. E isso é importante no momento que a gente vive, mudanças. Eu gostaria de saber quais são as maiores perspectivas que existem a nível do Conselho Federal. A pauta número um é prova de proficiência. Pode ter Uhum, certeza absoluta. O Conselho Federal ele está muito empenhado nesse assunto porque entende a importância dele, e nós no Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba já há um bom tempo queremos essa prova, né? E graças a Deus o Conselho Federal está bastante empenhado nisso. A outra são são as defesas das prerrogativas médicas. Nós temos ali tanto o combate ao exercício legal da nossa profissão, como também a defesa das condições dignas para os nossos médicos trabalharem. uhum. Então, essas duas são as principais pautas. E eu tenho também uma pauta administrativa, que é uma pauta de organização do sistema conselhal. Você sabe tanto quanto eu, aliás, até mais, porque você está no sistema conselhal já há um bom tempo. Como as coisas, às vezes, elas não têm um comando central, e às vezes você fica, cada conselho ali, Desordenado. eu sempre digo que é como uma cabeça de medusa, sabe? Fica aquelas serpentes um pouco assim descoordenadas. E eu estou fazendo um trabalho lá no Conselho Federal, junto com outros membros do Conselho Federal, de forma a organizar, padronizar algumas condutas, para a gente ter um sistema uno que E, fale a mesma língua. inclusive, o nosso CRM ele avançou bastante nesses protocolos, nesses meios de trabalho que são alinhados. E vamos avançar muito mais. Eu digo a você, pode me cobrar, nós teremos o ISO 9001. Nós estamos trabalhando justamente nessa gestão para ter uma certificação de qualidade externa, avaliar o nosso trabalho. E isso tudo é importante para que todos os processos de trabalho eles sejam harmônicos. Hoje nós conseguimos atender, Cláudio, 94 inscrições num dia. Nós fizemos isso. Foram Eu, 120 em Campina Grande. eu lembro que anteriormente era Não dava. não, o pessoal diz assim, processo. Era um É, processo. Quando alguma coisa é dificultoso, daí vem essa palavra. E a agilidade, como é que é feito, o modelo com que foi formatado, isso sim. torna praticamente online em tempo.
real. Tudo é estudado, tudo é avaliado. Nós participamos, nós verificamos a quantidade de pessoas, nós verificamos quanto tempo leva para tirar uma foto, para fazer uma assinatura. Tudo isso nós temos no Foi papel, computado. foi documentado. E assim eu consigo atender. Então, repito, foram 94 inscrições num dia em João Pessoa, 120 em Campina Grande no outro. E isso para nós dá um orgulho grande, tá? Talvez para quem esteja lá nem perceba esse esforço enorme, mas para mim, como médico, eu adoraria, no dia que eu tivesse recebido meu diploma ou minha colação de grau, poder me inscrever no conselho. E isso é feito, é garantido. Então, essa agilidade, às vezes a pessoa não tem noção, mas ela tornou-se uma pauta importante no nosso conselho e que talvez a pessoa, infelizmente, não vai fazer um curso em outro estado, É, não tenha essa, mas sofrem, viu? não Quando tem vão essa para transferência secundária ou quando querem se inscrever em outro, às vezes pede ajuda da gente aqui para para conseguir lá, poder viu? fazer, né? Assim, de uma maneira geral, a gente abordou vários temas, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, como presidente, como representante, tanto para a população geral como para os médicos que nos acompanham. Cláudio, a primeira mensagem que eu daria é de agradecimento. Eu agradeço imensamente todo o trabalho dos nossos colaboradores. Eu agradeço imensamente a confiança de todos os médicos da Paraíba que depositaram na nossa chapa e no nosso nome. Agradeço imensamente a todos os conselheiros que fazem parte desse sistema conselheiro. São 42 médicos compromissados com a medicina, compromissados com a ética na nossa profissão. E agradeço nossos diretores também que fazem parte, que confiaram em mim a missão de presidir esse conselho, que para mim é uma grande honra, pode ter certeza. E dentro de tudo isso, além da palavra de agradecimento, eu queria dizer que pode ter certeza que nós estamos nos doando ao máximo para fortalecer a medicina, para garantir a respeitabilidade, para garantir que o compromisso ético da nossa profissão ele seja garantido e para que o médico tenha condições dignas de atender, porque só assim a população vai ser atendida também com sua dignidade. A nossa luta ela é imensa, às vezes o nosso trabalho ele não é visto porque é como aquele trabalho de formiguinha, igual aquele político que faz obra de saneamento básico. Muitas vezes é obra escondida, mas é extremamente importante. Nós fazemos muita obra escondida e extremamente importante. E eu não estou ligado muito para a importância, não, para mostrar, não. Que seja escondido, mas que seja importante, né? E é isso que a gente vai fazer. A gente não quer luz e palco, não. A gente quer trabalho e a gente quer solução. E eu acho que a gente está nesse caminho com um time muito bom, cada um escalado dentro do seu perfil de conhecimento, da sua expertise, até com grandes surpresas, né, desse time todo. São várias pessoas que estão atuando de forma brilhante e eu só tenho a agradecer e dizer que tenha toda a força da minha alma e tenha meu sangue nesse projeto para fazer a medicina paraibana cada vez mais ser muito mais brilhante. Eu sou meio suspeito porque eu sou testemunha, né? Só tenho a agradecer, como eu disse, a autonomia, a liberdade, o incentivo, o apoio. Faça. Resolva. E isso não é fácil, né? Todo mundo que abdica de ter o controle. Sim. E às vezes as amarras que prende. E a forma de gestão que você leva, ela dá justamente essas condições da pessoa ir até onde ela pode ir, trazendo benefícios mútuos a um sistema que é construído a várias mãos e união. Então, essa questão de união foi importante. Eu me sinto orgulhoso de participar desse grupo e eu só tenho a agradecer e parabenizar pelo trabalho que está sendo feito. Muito obrigado, Cláudio. E tem muito trabalho pela frente. Vamos junto e aí, como você disse, é uma conquista de todos. E no final das contas, nós representamos aí mais de 13 mil médicos ativos na Paraíba, 19 mil inscritos. E nós representamos 4 milhões de pessoas que são paraibanos, que estão querendo que os médicos atuem com dignidade, que deem a ele aquilo que é o bem mais precioso, que é saúde. Saúde. Estamos juntos. Ok.